Começando a nossa gravação do nosso encontro. E vou convidar vocês para a gente fazer uma prática já, iniciando uma prática. Então, feche os olhos, encontre uma postura confortável. Traga à sua mente uma situação difícil em sua vida, que está te causando estresse. Talvez como um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema no trabalho, ou talvez ou um amigo que esteja passando por dificuldade. Mas escolha um problema, uma situação que não seja tão pesado para ti nesse momento. E dê a ti mesmo agora, nesse momento, uma permissão para ver, sentir esse problema, escolhido essa situação. E sentir como esse problema é vivenciado, como uma certa inquietude no teu corpo. Onde você sente mais essa inquietude? Tenta entrar em contato com essa inquietude do seu corpo, nesse local onde está essa sensação. E agora ofereça para ti, de forma lenta e amável, as seguintes frases. Esse é um momento de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Agora, põe as mãos no teu coração ou em qualquer outra parte do teu corpo que te traga tranquilidade, um sentimento, uma sensação de aconchego, em qualquer lugar que esse toque te traga essa sensação. E agora repete para ti que eu possa ser amável comigo mesmo. Que eu possa dar para mim o que eu necessito nesse momento. Que eu possa aceitar como eu sou. Que eu possa viver no amor.
Se por acaso tu tiver dificuldade de encontrar as palavras certas, imagine que um amigo ou alguém que você goste muito está passando por esse mesmo problema que tu escolheu. Pensa o que tu diria para ele. De que forma tu falaria para ele, de coração para coração? Quais as atitudes tu teria com ele? Qual a forma que tu direcionaria para ele? Que mensagem que tu gostaria de passar para ele? Quais palavras tu gostaria de falar para ele? Tente buscar essa sensação, essas palavras para ti nesse momento. Vai respirando profundamente. Vai te conectando novamente com esse momento presente, com o espaço onde tu te encontra. E tu pode abrir os olhos agora lentamente. O que vocês notaram? Teve alguma mudança, assim, depois que a gente começou a falar, né? Que era um momento de sofrimento, a sensação que tu estava sentindo, a situação, né, que tu escolheu também, teve alguma mudança? Veio algo diferente para vocês? Alguma percepção? Alguém gostaria de compartilhar? Eu tô um pouco lenta agora. Tô percebendo que eu tô um pouco lenta. Mas eu acho que eu reparei que eu gosto de lembrar que alguma coisa que aparece de vez em quando nessas meditações guiadas que você e a Fê fazem, que é essa parte de acolher como está sentindo, sem precisar modificar, dar espaço para isso, de fato, sabe? Que eu possa sofrer e que isso não me faça sofrer mais ainda, sabe? E de me dar o que eu preciso, que foi algo que eu vi de manhã em supervisão de psicologia, que tem aquilo que a gente quer e tem aquilo que a gente precisa. E algumas vezes a gente quer alguma coisa que não é o que a gente precisa. Então, se dar o que a gente precisa também é muito cuidadoso com a gente, apesar de nem sempre coincidir com o que a gente quer. E quando paro para pensar no que eu falaria para mim se eu fosse algum amigo meu, né, ao invés de ser eu, então se fosse alguém que estivesse passando por uma situação parecida com a minha, amigo meu,
É engraçado que normalmente eu penso numa mesma pessoa, apesar de a gente não ter problemas parecidos. A gente nunca teve problemas parecidos, na verdade. Mas eu penso numa mesma pessoa e eu me senti fluir de tudo que eu tenho vontade de falar e que eu acho que se eu fosse me imaginar sendo eu mesma vivendo o que eu estou vivendo, que é o caso, é como se fosse mais difícil de fazer fluir esses pensamentos do que eu gostaria de falar, sabe? Para mim, então, me imaginando sendo outra pessoa, no caso, na verdade, imaginando que outra pessoa tem as mesmas questões que eu, pareceu mais fácil de eu lidar com isso, né? E aí, bom, eu tô me sentindo um pouco lenta agora, acho que eu tô assimilando o que eu mesma disse para mim. E a meditação como um todo, né? É bem legal isso, Mariana, porque eu também, né, fui fazendo com vocês, eu percebi justamente isso. O quanto talvez a gente se policie ou se tem a necessidade de controle das coisas, né? Tipo, é que assim tem que ser assim, né? E aí a gente não vê as coisas com mais leveza, né? Ou não enxerga as coisas como realmente elas são. Né? E quando a gente faz essa troca, realmente parece que traz uma suavidade, né? Tipo, uma leveza para o que é preciso realmente, né? É bem interessante essa mudança quando a gente faz, né? Que eu falaria para o outro. Obrigada por compartilhar. Alguém mais gostaria de falar? Então, vamos para a nossa leitura. Paramos no capítulo 8. Que é da página 160 do livro Físico, né? Motivação e crescimento pessoal. Quando me aceito como sou, então posso mudar. Curioso paradoxo. Carl Rogers. Tornar-se pessoa. Alguém gostaria de ler? Começar a leitura, né? Porque temos bastante leitura aqui. Então, a gente vai dividindo, tá? Quem quiser ler, vai lendo e para, depois a gente continua. Eu posso ler. Beleza. Tá. Motivação e crescimento pessoal. Quando me aceito como sou, então posso mudar. Curioso paradoxo. Carl Rogers, tornar-se pessoa. 2 bandidos do Velho Oeste estavam sentados no salão quando um pergunta ao outro: Tem visto Billy the Kid ultimamente? Sim, almocei com ele outro dia. É? Sim, estava na ponte, vindo a cavalo para a cidade, e lá estava Billy, com uma arma apontada para mim. Desça do cavalo, ele disse. O que eu podia fazer? Ele tinha uma arma. Então eu desci do cavalo. Billy apontou para um monte de cocô de cavalo e disse: Vê esse esterco? Coma-o. O que eu podia fazer? Ele tinha uma arma. Comi o esterco. Então Billy começou a rir. Ele riu tanto que deixou a cair a arma. Eu a agarrei. Ei, Billy, eu disse. Agora eu tenho a arma. Está vendo esse cocô de cavalo? Coma-o. Afinal, o que ele podia fazer? Eu tinha arma. Ele comeu o cocô. Então, é como eu disse, almoçamos juntos no outro dia. Essa piada, obviamente sem fundamento, destaca a crença generalizada de que é preciso colocar uma arma na cabeça de alguém para forçá-lo a fazer algo desagradável ou impagável, especialmente quando esse alguém somos nós. O primeiro motivo que as pessoas dão para justificar o fato de não serem mais compassivas consigo mesmas é o medo da preguiça e autoindulgência. Poupe a vara, estraga a criança, diz o ditado, relevando a crença de que somente a punição severa, revelando
a crença de que somente a punição severa pode afastar a indolência. A punição corporal pode ser menos comum em famílias e escolas hoje, mas nós ainda utilizamos essa abordagem conosco, acreditando que o autoflagelo, mesmo sendo mental, é útil e eficaz. É a velha abordagem da cenoura amarrada na ponta de uma vara, na qual o autojulgamento é a vara e a autoestima é a cenoura. Se você faz o que deve fazer, mesmo contra a sua vontade, pode se sentir melhor sobre si, evitando ser esmagado pela autocrítica. Eu tive uma aluna de graduação chamada Holly, que realmente comprou essa ideia. Estava convencida de que precisava ser dura consigo para se manter na linha. Assim, ela seria a pessoa que almejava se tornar. Nascida em uma família conservadora do Texas, com grandes expectativas para a sua vida, ela achou que apenas se formar na faculdade não era o suficiente. Tinha que fazer um MBA. Seus pais não tinham passado do ensino médio e todas as suas esperanças e sonhos estavam depositados no sucesso da filha. Holly manteve essa intensa pressão sobre si através da constante autocrítica. Se tirasse uma nota pior do que a esperada em um teste, maltratava-se com falas duras do tipo: "Você é tão estúpida e burra, nunca vai fazer pós-graduação se continuar se atrapalhando assim." A recompensa pelo trabalho duro, balançando em frente ao seu nariz, como a cenoura na vara, era o orgulho. Holly queria que seus pais se orgulhassem dela e queria orgulhar-se de si mesma. Acreditava que a única maneira de alcançar seus objetivos era estimulando-se com a autocrítica impiedosa. Esse tipo de pensamento é extremamente comum. Mas será que é verdadeiro? O chicote que desmoraliza. Primeiro, considere o estado mental que a autocrítica produz. Como ficaria o seu humor ao ouvir as palavras: "Você é tão preguiçoso, não serve para nada, eu te odeio"? Você se sentiria energizado, inspirado, pronto para enfrentar o mundo? Você pode tudo, campeão. É ainda mais fácil de perceber quando pensamos em motivar outras pessoas, como as crianças. Imagine sua filha de 10 anos chegando em casa com uma nota baixa em uma prova. Qual a melhor maneira de incentivá-la a adotar melhores hábitos de estudo e aumentar seu resultado na próxima prova? Você deveria criticá-la furiosamente? Dizer que ela é uma inútil e mandá-la para a cama sem jantar? Claro que não. Essas críticas duras seriam emocionalmente achacadoras e esgotariam a energia da criança para se dedicar aos estudos. Infelizmente, alguns pais usam essa técnica, que está longe do ideal. Mais eficaz seria tranquilizar a pequena de que essas coisas acontecem, que ela pode ter certeza de que ainda é amada e incentivá-la com compaixão a criar uma nova rotina de estudo, assegurando-lhe que pode e vai fazer melhor. Nós todos sabemos que as mensagens positivas criam um estado mental mais propício para o trabalho duro e o alcance de um potencial mais alto. Precisamos nos sentir calmos, seguros e confiantes a fim de alcançarmos nosso melhor resultado. Quando tentamos motivar aqueles que amamos, normalmente damos um passo atrás para que saibam que acreditamos neles, que eles têm a nossa infinita lealdade, carinho e apoio. Mas, por alguma razão estranha, muitas vezes escolhemos uma abordagem exatamente oposta conosco. Os pesquisadores que estudam a motivação encontraram evidência recorrente de que nosso nível de autoconfiança tem um grande impacto em nossa capacidade de atingir objetivos. Dezenas de estudos confirmaram que nossa crença em nossa própria capacidade, ou seja, a autoeficácia, termo usado pelo psicólogo pesquisador Albert Bandura, está diretamente relacionada com a nossa capacidade de alcançar nossos sonhos. O estudo acompanhou mais de 2 centenas de lutadores, estudantes de ensino médio na temporada de luta livre. Descobriu-se que, independentemente do seu sucesso antes da luta, os alunos que acreditavam na sua eficácia ganharam mais lutas do que aqueles que duvidavam de si mesmos. Isso ficou especialmente visível em situações de alta pressão em que a luta estava empatada. Uma disputa decidida na prorrogação é do tipo morte súbita. Ganha o primeiro lutador a pontuar. Não é nada fácil, pois a essa altura os adversários estão esgotados e uma gravata indica uma luta parelha nas habilidades físicas. Em tais casos... Oi? Eu continuo? Pode ser. Em tais casos, o único fator que prediz uma vitória
é a fé do indivíduo em sua própria capacidade. A autocrítica tende a minar a crença na autoeficácia. Por esse motivo, pode prejudicar a nossa capacidade de fazer o nosso melhor, colocando-nos para baixo constantemente. Leva-nos a perder a fé em nós mesmos, mostrando que não somos capazes de irmos tão longe quanto poderíamos. A autocrítica também está fortemente associada à depressão, e uma mente depressiva não é exatamente propícia para a atitude levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A autocrítica é, de alguma forma, um gatilho motivador eficaz. Caso contrário, não seria usada por tantas pessoas. No entanto, se a autocrítica funciona de verdade, é por apenas uma razão, o medo. É tão desagradável nos criticarmos duramente quando falhamos que ficamos motivados pelo desejo de escapar do nosso próprio julgamento. É como se dessemos nossa própria cabeça para cortar. Constantemente nós ameaçamos com o pior, nos ameaçamos com o pior, sabendo que o terror de nossa própria crítica severa nos impedirá de sermos complacentes. Essa abordagem funciona até certo ponto, mas tem graves inconvenientes. Um dos maiores problemas ao usar o medo como motivador é que a ansiedade pode prejudicar o seu desempenho. Tanto faz se for pânico de falar em público, de provas, o branco do escritor ou o medo do palco. Sabemos que o medo de ser julgado pode ser muito debilitante. A ansiedade distrai as pessoas da sua tarefa, interferindo na sua capacidade de concentração e no seu potencial. A autocrítica só cria ansiedade, mas também pode levar a truques psicológicos, que evitam a culpa em caso de falha, o que faz com que o fracasso seja mais provável. A tendência de minar o desempenho de forma a criar uma desculpa plausível para a falha é conhecida como autoimpedimento. Uma forma comum de autoimpedimento é simplesmente não tentar de verdade. Se eu não praticar antes da partida de tênis com meu vizinho, posso colocar a culpa por perder o jogo na falta de prática e não no jogador ruim que eu sou. Outra estratégia comum é a procrastinação. Se eu me ferrar na tarefa do trabalho, para a qual eu nem mesmo comecei a me preparar, posso culpar meu fracasso na falta de preparação em vez da minha incompetência. Uma pesquisa indica que autocríticos são menos propensos a atingir seus objetivos por causa desse tipo de estratégia de autoimpedimento. Em um estudo, por exemplo, solicitou-se que estudantes universitários descrevessem seus vários objetivos acadêmicos, sociais, relacionados com a saúde, e em seguida informar o progresso que tinham feito para alcançar essas metas. Os autocríticos fizeram muito menos progresso na direção do seu objetivo do que os outros e também relataram que procrastinavam mais. Assim, em vez de ser uma ferramenta útil de motivação, a autocrítica pode realmente ser um tiro no próprio pé. Jim foi um dos piores procrastinadores que já conheci. Tudo que fazia era no último minuto. Sempre que ele se sentia inseguro sobre sua capacidade de realizar uma tarefa importante, procrastinava para que, em caso de fracasso, tivesse a desculpa pronta, não tive tempo, por exemplo. Quando fez o exame do GRE, para tentar entrar no mestrado, só começou a estudar poucos dias antes. Quando sua pontuação chegou mediana e não fantástica, ele me disse: bem,
Realmente não foi tão ruim, considerado que quase não estudei. Quando chegou a hora de obter um estágio como parte do programa de mestrado em trabalho social, ele esperou até o último minuto para enviar os formulários. A única oportunidade de estágio que acabou lhe sendo oferecida era a que ninguém mais queria. Sua resposta: bem, a maioria das posições já tinha sido preenchida quando mandei minha solicitação. Pelo menos tem alguma coisa. O pior, no entanto, foi no dia de seu casamento. A noiva de Jim, Naomi, fez sozinha todos os preparativos para o grande evento, esperando que a cerimônia, que aconteceu numa bela igreja do século XIX, frequentada pela sua família desde a sua infância, fosse perfeita. Naomi escolheu os vestidos para suas damas de honra, os esmaltes para Jim, combinando com os dos seus padrinhos. A única coisa que pediu para Jim fazer era comprar um par de sapatos pretos. O casamento seria no domingo ao meio-dia, por isso Jim se planejou para ir no shopping às 9. Teria tempo de sobra para comprar os sapatos e chegar na igreja às 11, conforme as instruções. O que ele esqueceu, é claro, é que o shopping não abre antes do meio-dia no domingo. Não havia por ali nenhuma loja de calçado que abrisse antes do meio-dia. Jim não tinha um par de sapatos. Tudo que tinha eram 2 pares de tênis coloridos de cano alto e um par de sandálias de couro sujas. Estava ferrado. Por sorte, lembrou-se de uma loja que abriu às 10 e possuía uma pequena coleção de sapatos. Ele poderia comprar algo lá. Os únicos sapatos que havia em preto, no entanto, eram sapatos comuns do dia a dia, tipo Crocs. Teria que servir. Naomi não viu os sapatos do noivo até ele entrar na igreja. Embora o seu rosto mostrasse uma leve expressão de choque e horror, ela decidiu ignorar a questão naquele momento e se concentrar no que era mais importante, seus votos de casamento. No entanto, eu os vi tendo uma conversa um tanto tensa na festa. Enquanto tentava não escutar, talvez estivesse escutando um pouco, ouviu Jim dizer, bem, considerando que eu só fui às compras essa manhã, os sapatos não são tão ruins assim, e são bastante confortáveis. Embora seja verdade que Jim, de alguma forma, tenha conseguido se safar com seu esforço de última hora e assim escapado das duras críticas por ter sempre uma desculpa pronta na manga quando se enrola, Jim nunca atingiu todo o seu potencial. Ele poderia ter entrado numa pós-graduação melhor, uma na qual sua inteligência pudesse realmente brilhar, se tivesse começado a estudar para os testes de admissão antes. Ele poderia ter conseguido um estágio melhor, que lhe daria experiência na área do trabalho social, que mais o agradava e que tivesse enviado seu formulário em tempo hábil. Poderia ter impedido a briga com a noiva no dia do casamento se tivesse simplesmente ido ao shopping no dia anterior. Se estivesse mais confortável com a possibilidade de falhar, mesmo quando faz tudo o que pode, não usaria autossabotagem para salvar o próprio ego. O fracasso é inevitável quando nosso esforço é apenas mediano. Alguém gostaria de continuar? Ou não? Então, continuando ali. Por que você se importa? Então, por que a autocompaixão é um motivador mais eficaz do que a autocrítica? Devido à sua força motriz ser o amor e não o medo. O amor permite o sentimento de confiança e segurança, em parte pela produção da ocitocina. O medo nos faz sentir inseguros e nervosos porque a amígdala cerebral funciona demais, inundando nossos sistemas com cortisol. Quando confiamos em uma atitude compreensiva e compassiva conosco,
Quando falhamos, não nos causamos estresse desnecessário e nem ansiedade. Podemos relaxar sabendo que vamos ser aceitos independentemente dos resultados. Mas se isso for verdade, por que devemos tentar fazer o máximo possível em tudo? Por que não colocamos os pés para cima? Comemos pizzas e ficamos assistindo as reprises da TV o dia todo. Muitas pessoas acham que a autocompaixão é apenas uma forma de se sentir bem amado e aconchegado, um jeito de nos mimarmos e nada mais. Mas a cura e o crescimento não acontecem com esse tratamento superficial. Ao contrário da autocrítica que pergunta: você é bom o suficiente? A compaixão indaga: só um pouquinho. Não está indo, Aline? Agora foi. Vou começar aqui de novo. Ao contrário da autocrítica que pergunta: você é bom o suficiente? A autocompaixão indaga: o que é bom para você? A autocompaixão respeita seu desejo interior de ser saudável e feliz. Se você se preocupa consigo, vai fazer o que é preciso a fim de aprender e crescer. Vai querer mudar os padrões inúteis de seu comportamento, mesmo que isso signifique abrir mão por pouco tempo de certas coisas que você gosta. Pais preocupados não dão doce a seus filhos a toda hora, só para agradá-los. Ceder a cada capricho do filho não significa ser um bom pai ou uma boa mãe. Ser carinhoso com aqueles que você se preocupa significa muitas vezes dizer não. Da mesma forma, a autocompaixão envolve valorizar-se de uma forma profunda, fazer escolhas que levam ao bem-estar em longo prazo. A autocompaixão quer curar as disfunções, não as perpetuar. Não há nada de errado em ceder à indulgência ocasionalmente, é claro. Às vezes, comer aquele pedaço de cheesecake de limão é realmente uma forma de autocuidado. Mas o excesso, ou seja, comer todo o cheesecake, não faz bem. É contraproducente, porque nos impede de obtermos o que realmente queremos, alcançar o nosso potencial mais elevado. O Buda se refere à qualidade motivacional de autocompaixão como esforço correto. Desse ponto de vista, o esforço errado vem das preocupações com o ego, da necessidade de provar a si mesmo e do desejo de controle. Esse tipo de esforço, na verdade, aumenta o sofrimento, porque promove sentimentos de separação e de desconexão do resto do mundo, configurando a expectativa de que as coisas devem ser sempre como queremos que sejam. O esforço correto, por outro lado, vem do desejo natural de curar o sofrimento, como disse o Buda. É como perceber que o cabelo de alguém está pegando fogo. As ações automáticas quando vemos que está saindo fumaça do nosso cabelo, pegar uma toalha molhada ou entrar no chuveiro, resultam de vontade de resolver o problema e escapar do perigo a ser queimado. Não surgem do desejo de provar que podemos. Veja como sou bom em apagar fogo. Da mesma forma, o esforço oriundo da autocompaixão não é o resultado do esforço egoísta, mas do desejo natural de amenizar o sofrimento. Se queremos progredir, precisamos enfrentar as maneiras pelas quais possamos estar nos prejudicando e descobrir como fazer as coisas de uma forma melhor. No entanto, não temos que ser cruéis conosco nesse processo. Podemos ser gentis e solidários enquanto nos envolvemos na difícil tarefa de mudar,
podemos reconhecer que a vida é dura, que os desafios são parte da experiência humana. Felizmente, a bondade e o incentivo fazem muito bem e, com certeza, ajudam a engolir o remédio. Aí depois nós temos... Alguém gostaria de comentar essa parte que a gente leu? Grandona. Aline, só uma coisa que eu queria falar, que eu acho que... não sei o que acontece, que eu estou lendo várias coisas que remetem um pouco ao que ela está falando. Tem um livro que se chama Sociedade do Cansaço. E ele fala que a gente está em comparação ao que tinha antes, que era a sociedade... Na verdade, a sociedade do cansaço é como se fosse uma consequência, que ele diz, né? Então, antes existia meio que a sociedade da obediência, que a gente tinha alguém, assim, em época de guerra, as ditaduras, a gente tinha alguém a obedecer. E aí ele fala que agora que não existe mais esse tipo de formação social e que não existe alguém a quem obedecer necessariamente, não existe esse papel de autoridade tão rígida que nem há um tempo atrás, não que não exista autoridade, né? As pessoas a quem a gente tende a querer obedecer é a nós mesmos, pelo que a gente introjetou de tudo que a sociedade demanda da gente, que é algo que antes parecia não ser tão claro assim. E aí eu fui lendo isso e achei interessante, porque a maneira como ele fala assim, a gente se tornou o nosso próprio algoz, né? Assim, a pessoa que bate com chicote e a pessoa que sofre. E essa é a grande questão, assim, olhar tanto para a pessoa que está sofrendo e entender quais as necessidades da pessoa que está batendo com chicote. Por que a gente está batendo com chicote? O que significa isso? E ele vai chegando mais a uma conclusão de uma adaptação à maneira como a sociedade é agora, que ele fala que é a sociedade do desempenho. Que eu achei até interessante que ela fala de desempenho aqui, mas de um jeito bom. Aí, quando li ele, eu falei, esse desempenho aí tá estranho. E aí, depois, ela não é que ela se corrige, mas ela volta para o ponto principal, que não é você nem ter desempenho necessariamente na maneira de ter autocompaixão, tipo, existe a forma certa de ter autocompaixão, né? Existe um resultado para se chegar tendo autocompaixão, mas é você viver a experiência de autocompaixão da melhor maneira possível no momento, entendendo qual a intenção, que é uma coisa que às vezes, né, se fala aí nas meditações, qual é a sua intenção para estar aqui nesse encontro? Qual é a intenção da gente para estar aqui nesse encontro às 6 horas da noite, tarde? Eu não acho que seja todo mundo querer passar por ter um resultado na vida, né, ter sucesso com autocompaixão. Eu acho que as pessoas querem amenizar o sofrimento está justamente no processo de viver, né, no processo de fazer as coisas. E aí, eu não sei, eu queria acrescentar isso, porque enquanto você foi lendo, e principalmente quando ela foi chegando nessa parte que ela usa a palavra desempenho, né, essa coisa de que a gente se auto-sabota. Nem sempre, às vezes, a gente, na verdade, não é que a gente se auto-sabota, a gente só não tem certeza do que a gente quer. Então, a gente acha que a gente quer uma coisa e quando a gente se auto-sabota, é uma forma de tentar mostrar para a gente, né, o nosso corpo mostrar para a gente que não é daquilo que a gente está precisando no momento. Né, no sentido de, às vezes, essa coisa que ela foi começando falando, é possível a gente ficar comendo pizza e fazer nada. Essa coisa de ter que ser produtivo o tempo todo, eu acho que é uma ideia muito atual. Tem muitos estímulos, então a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, a gente tem que ser muito útil para a sociedade. E a minha visão de autocompaixão, para mim, é justamente eu não precisar ser útil para ninguém, só fazer bem a mim, né? Ter um olhar generoso e bondoso, de cuidado comigo. E nesses momentos pode ser que eu não esteja sendo útil para ninguém, só para mim mesmo. Né? Não é porque isso vai afetar outras pessoas bem e tal. Não necessariamente. Enfim, falei. Mas é isso que eu estava pensando. É um olhar mais generalizado, né? Que, na verdade, o primeiro passo é com a gente mesmo, né? Entendo o que você está trazendo. E sabe qual essa parte aí de se boicotar também, né? Que é algo que a gente vai deixando para depois e tal, né? Eu estou fazendo outro clube do livro que é do
do Joe Dispenza, não sei se vocês já viram, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E aí ele traz o quê, né? Que, tipo assim, eu quero mudar um hábito, sei lá, né? Qual seja ele. E às vezes, mesmo tu escolhendo mudar, né? Que é tipo, vamos falar aqui da alimentação, né? Não vou comer doce, sei lá. E aí, tipo assim, ó, tu acaba comendo, né? Porque às vezes, então tu tá te boicotando, né? Tu tá, tu tá indo contra as coisas que tu realmente quer fazer. Mas às vezes o corpo, né? Não sei se eu já comentei isso com vocês aqui, mas é que a parte química também pede, sabe? Tipo assim, o corpo, as mensagens hormonais, tudo, ele tá acostumado àquele padrão, né? Eu tô falando da comida, né? Mas é de tudo, né? De praticar uma meditação, de ter o hábito de leitura, né? Tipo assim, teu corpo tá habituado a comer aquela grande quantidade de chocolate, digamos, né? E aí tu diz, não, eu vou comer mais, eu quero mudar esse hábito, né? Que isso não está sendo saudável para mim, ok? Só que teu corpo, ele está habituado àquelas químicas todas, né? Aos hormônios, então ele vai te pedindo de novo, e aí tu acaba te sabotando e achando assim, tipo, sei lá, tu é fraco, né? Ou tu não tá fazendo o suficiente, né? Vem aquela parte autocrítica. Mas é que tem um tempo, né, para se adaptar, né? Um tempo para fazer essa modificação. E ele traz muito também a meditação, né? Que o processo da meditação auxilia muito a gente a quebrar esses padrões, né? E eu acho que tem a ver muito com essa autossabotagem, né? Que a gente acha que não consegue fazer as coisas, né? Ou deixa para depois, mas às vezes tem, tipo assim, se tu tá habituado àquilo, né? Teu corpo funciona daquele jeito, né? E a meditação, temos vários tipos de meditação, né? Mas assim, as que a gente pratica, né, aqui, de mindfulness e tal, isso também auxilia, né? A gente já tá mais consciente e também a ter um pouco mais de leveza, né? Tipo, tá tudo bem, né? A gente não precisa ter essa necessidade de produtividade ou, enfim, né? Independente do que a gente queira mudar na nossa vida, né? Juntei aí também, mas muito legal, Ari, ó. Se vocês quiserem ler o livro dela aí, depois se puder colocar ali, Mariana, a indicação que tu deu, para expandir um pouco mais. Ele só é um livro, ele é minúsculo, tá até aqui. Ele é pequenininho, ele é um livro pequeno e ele tem poucas páginas. Só que o cara, ele é muito teórico e às vezes ele é muito repetitivo. Não sei explicar, mas eu não sei se é tão fácil de ler, para ser sincera. Eu só sei que eu estou conseguindo ler porque eu já peguei ele se baseia num teórico, né, um filósofo, Heidegger. E o Heidegger, ele tem uma forma de falar meio assim. Mas eu acho que vale, assim, se você tem interesse, eu gosto muito dessas coisas que faz a gente questionar a maneira como a sociedade funciona, sabe? Não só a gente mesmo, mas é meio que pegar isso e transformar como um sistema. A gente está dentro de um sistema, né? Eu acho isso alivia. Por isso até que eu quis comentar, porque para mim me aliviou saber desse tipo de, sei lá, desse olhar, sabe, para a sociedade como um todo, e não só para o ser humano individual, assim. Obrigada. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Eu gostaria de falar, Aline. Pode falar. Eu participo do grupo já há um tempo e venho procurando essa leveza, esse amor comigo mesmo. É um negócio bastante complicado. A vida toda tem que passar no vestibular, é competição, tem que fazer faculdade, ser melhor e tem que fazer entrevista. Aí são 5 para uma vaga e você tem que ser a melhor. E é isso que eu aprendi desde o primário. E
E entre os irmãos é a mais velha, então também tem que ser exemplo. E isso vai cristalizando. Aí chega um tempo, a idade, aposentou, passou a carreira profissional. Aí tem os filhos crescidos, e aí vem neto. E cadê o conforto? E essa busca? E essa coisa incessante da cobrança de fazer, do fazer, da utilidade. Pô, aí não tem mais filho, então eu preciso continuar sendo útil, aí eu vou procurar outra formação, outro trabalho. Cheguei até iniciar, mas não era o caminho. Até que eu encontrei essa linha aí de pensamento, que é a olhar para mim mesma, através de algumas práticas, e o mindfulness. E comecei a acompanhar o CPM. Mas ainda, veja bem, eu concordo, eu só procuro ouvir, porque eu sou um ser aprendente. Só que eu acho que eu aprendi, cristalizei muita coisa e acreditei. Só que o que aconteceu, que como o meu corpo queria me dizer, olha, não está bem, começou a sobrar açúcar no meu sangue. E eu só trabalhei em produção de açúcar 33 anos. Chegar nessa realidade é acolher agora e obedecer à restrição. Só que eu estava usando chicote, porque como eu tinha que ser a primeira em tudo, em todos os cargos que eu ocupei, e porque comigo eu não tinha que ser a primeira e deixei acontecer um negócio desse, que é uma doença que é pura alimentação. O meu organismo não, ficou intolerante ao açúcar. Então, é um negócio assim muito difícil. E eu gosto de ouvir, e eu quero dizer e agradecer que esses encontros semanais estão me fazendo muito bem, para que eu também olhe para mim com mais amor. Hoje, na hora que você falou para colocar a mão em algum lugar, eu me abracei para ouvir, para ver se eu consigo trazer esse amor para mim. Hoje à tarde, eu tive a notícia de um sobrinho que está com câncer, e eu tenho muito amor por ele. E no último exame, a enfermidade dele cresceu e a última terapia não funcionou. Aí eu mandei bastante compaixão para ele, bastante, né? Que ele esteja bem, que ele esteja livre do sofrimento, da causa do sofrimento. Fiquei mandando isso. Só que para mim é complicado. Me entende? Mandar a hora que você mandou chamar eu pensei nele. Mas a hora que foi fazer para mim, essa Neiva cristalizada, entendeu, Mariana? Eu entendo o que você está falando, mas trazer para mim, com essa visão de sociedade que fui nascida e criada, e hoje eu tenho quase 70 anos, mas eu vou ter que encontrar, gente. Eu vou ter que encontrar esse caminho de mais amor. Eu tento me apegar à neta, que é a que me traz ocitocina, né? Assim, eu me lembro de tudo isso que vocês conversam, então vou abraçar e trazer para mim. Agora eu estou muito ansiosa, estou suando e estou congelada de falar isso com vocês. Mas eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Neiva, por compartilhar isso. Mas acho que também não é questão de idade, né? A gente tem vários hábitos cristalizados e que muitas vezes a gente escolhe modificar, né? Que é o que tu está buscando aqui, né? E é o que tu trouxe, né? E é um passo de cada vez, né? Um passo de cada dia a gente vai construindo algo diferente. É algo que a gente vai saboreando o percurso, não é? Que a Mariana trouxe, né? A gente não vai resolver, né? Não é esse o objetivo, como ela trouxe, mas é o nosso, tipo assim, estar presente, como o Mindfulness diz, estar presente a cada dia, né? Deixar o que passou, né? O passado para lá e o futuro também. A gente está presente aqui, a gente está saboreando aqui. O que é possível fazer hoje, né? O que é possível fazer para ti nesse momento? De que forma tu pode te acolher,
né? E isso vai modificando o teu dia a dia, vai modificando essa parte também hormonal, emocional que eu trouxe, né? Vai criando novas conexões neurais, né? Que é as coisas novas que vão surgindo no teu corpo, na tua mente. E tu vai construindo um outro olhar, um outro fazer para ti mesmo, né? E quando alguém, né, assim próximo da gente, está em sofrimento, né? E quando a gente não pode fazer nada, a gente também precisa se acolher, né? Porque tem até uma prática, né? Que eu não sou responsável, né? Não me lembro direito qual é as frases, mas tipo, não sou responsável pelo sofrimento do outro, né? Sofrer faz parte da vida humana. Então a gente vai fazer o que é possível, né? E ser acolhedora contigo mesmo, dessa do não conseguir fazer, né? Porque isso foge das tuas mãos, né? É algo que tu não tem essa chave, né, para resolver a situação do outro, né? Mas eu sei que dói, né? A gente é algo que dói, mas por isso que a gente tem que direcionar para a gente também esse acolhimento. Mas gratidão pelo compartilhamento. Não sei se alguém gostaria de falar sobre o que a Neiva trouxe ou sobre... Eu queria acrescentar, acrescentar não, pensei uma coisa aqui, também gostei muito que você compartilhou, eu gosto de ouvir histórias das pessoas e o que as pessoas pensam, mas não, o que eu fiquei pensando com relação à autocompaixão, que às vezes eu me esqueço, para mim, é que, tipo, eu particularmente não tenho a pretensão de que a autocompaixão vá aniquilar as minhas autocríticas, porque eu acho que isso vai ser muito difícil, né? Não estou falando, tipo, porque há muito tempo que eu convivo com autocrítica, mas porque a gente não escolhe muito o que a gente pensa, a gente não escolhe a nossa atenção o tempo todo, então, às vezes, a nossa atenção vai para coisas ruins, né? Então, para mim, a autocompaixão é como se fosse criar uma segunda voz na cabeça. Eu penso na autocompaixão como criar uma nova forma de lidar comigo, mesmo quando eu estou lidando comigo de um jeito ruim. Então, a autocrítica se aparece, a ideia não é, às vezes, eu percebo muito assim, sabe? Eu às vezes me pego assim, pô, caraca, eu fico mal porque eu estou me criticando, fico mal por perceber que eu estou me criticando, sabe? Lá vai eu me criticando de novo. Mas se eu consigo ter uma atenção diferente para isso, eu penso, tudo bem, eu estou me criticando, mas agora que eu percebi que eu estou me criticando, eu vou falar comigo diferente. Eu sou assim, eu sou a pessoa que fala sozinha, tá? Então, às vezes eu falo sozinha, ou então eu falo na minha cabeça mesmo, ai, Mariana, aí, lá vai ela. Não, maluca, deixa isso pra lá, sabe? Não, vamos focar em outra coisa, e eu vou nos recursos que me fazem bem. Então, assim, a gente não é autossuficiente, sabe? Então, para mim, os meus recursos, quando eu não estou dando conta de me dar o que eu preciso, são os meus amigos, a minha terapia, os meus amigos, e assim, tudo que eu tiver, leitura, conhecimento, para me fazer bem, né? Assim, não no sentido de produzir. Eu nunca fui fã de ler coisas como ter sucesso, hábitos para ser uma pessoa, não sei o quê, porque eu acho que eu nunca me liguei muito nisso, de fato. Mas eu me importo muito com o meu bem-estar, né? Até porque eu trabalho com isso, com o bem-estar dos outros. Então, eu fui aprendendo a estar bem comigo mesmo quando eu tô mal, sabe? A estar em paz comigo mesmo quando eu tô mal. E isso não significa aniquilar todo o pensamento ruim que eu tenho, todo tipo de tratamento ruim que eu faço comigo, porque às vezes vai aparecer do nada, mas eu arranjar uma outra forma de me tratar quando essas coisas aparecerem, sabe? Aí, não sei, queria trazer isso também. Enfim, tá bom. Obrigada, Mariana. Acho que tem a ver um pouco
com que a gente conversou a semana passada, né? Que a Iguara, acho que foi que trouxe, né? Tipo, não vou me sentir mais desse jeito, né? Não vou me sentir, não, nada vai, tá tudo bem, eu vou me sentir sempre bem, eu sempre vou resolver tudo. Não, né? Vai ter dor, né? Vai ter cansaço, vai ter crítica, vai ter auto-julgamento, né? Mas o como a gente sai dessa roda é que vai começar a mudar, né? Como a gente se olha, como a gente se trata. E nesses momentos assim mais difíceis é que são os momentos assim mais desafiadores de tu perceber que tu precisa dessa autocompaixão, né? Que tu precisa desse acolhimento, né? Eu estou falando, eu perdi a minha mãe faz um mês, não faz um mês e pouquinho, né? Com um câncer que eu não sabia que ela tinha, ninguém sabia, né? E aí, como era mieloma, muito difícil o diagnóstico, né? Então a gente recebeu o diagnóstico sexta e ela morreu terça. Então, assim, ó, isso é assim, ó, tipo, tu começa a te criticar por que eu não vi, né? Como que eu não vi? Sou um radar para essas coisas, né? Porque eu trabalho com isso, né? Constantemente, todo dia tendo paciente oncológico. Então, aí a gente começa, cadê a autocompaixão? Como é que eu vou me acolher? Né? E aí vem um pouco que a Neiva disse. Como eu vou resolver isso? Né? Não quero que essa pessoa sofra, mas tu tá sofrendo junto, né? Então, esses momentos é muito desafiador, tu te encontrar ou tu ter um tempo para ti, sabe? Dizer, eu preciso descansar, eu preciso me acolher, porque tu direciona sempre para o outro, né? Tipo assim, o outro precisa de ti, né? Ou a situação precisa, né? E nós, onde que a gente fica, né? Então, essas situações sempre vão estar presentes com a gente. Não talvez tão sofridas como, né, o que a gente trouxe aqui, mas são coisas que a gente vai passar e a gente tem que estar talvez alerta, né, ou presente para a gente, para se lembrar, tô aqui também, né, preciso desse olhar também. Então, meninas, é um passo de cada vez, né, um dia de cada vez para a gente nos reconhecendo, eu acho, através da autocompaixão, né, desse espaço que é novo, não deixa de ser novo, né, para todo mundo. É mais novo que mindfulness, né, e novo também no sentido de estar há pouco tempo nas nossas vidas, né, e a gente vai aprendendo a cada dia. Gratidão por esse encontro. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Mas, então, a gente deixa assim, ó, o exercício 1, que é identificar o que realmente queremos, tá? Para a gente fazer em casa. E a nossa leitura começar ali na página 168, autocompaixão, aprendizado e crescimento pessoal. E aí, eu acho que até procurando a verdadeira felicidade. Vou botar aqui. Certo, meninas? Gratidão por esse nosso encontro. É um pacotinho de presente que a gente vai ganhando, né, a cada encontro. A gente vai se abastecendo. Ótima semana para vocês. Que vocês estejam bem durante essa semana. Amém. Obrigada.
Obrigada. Boa Nada, semana, beijo. meninas. Tchau, tchau. Obrigada, Clara. Ah. Tchau, Mariana. Tchau.